O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. China é a principal rival, segundo a nova estratégia de defesa dos Estados Unidos. O documento Estratégia de Defesa Nacional tem 48 páginas, né? E deveria ter sido publicado, né, no final de 2020, na verdade, mas foi adiado devido à pandemia e também devido, né, ao contexto político doméstico dos Estados Unidos. Tá? O Joe Biden fez o anúncio, né, a apresentação do documento, e o documento ele é dividido basicamente em 5 pontos. Tá? O primeiro deles é: a China é colocada como a principal rival do governo dos Estados Unidos. Abro aspas, tá? Reconhecemos que a República Popular da China apresenta o desafio geopolítico mais importante da América no caso, né, dos Estados Unidos. Embora o Indo-Pacífico seja onde seus resultados serão moldados de forma mais aguda, existem dimensões globais significativas para esse desafio. Tá? Inclusive, o documento faz uma comparação entre China e Rússia, dizendo que a Rússia apresenta uma ameaça imediata e contínua, especialmente a Europa, porém que a China é uma fonte de perturbação e instabilidade global. Tá? Basicamente dizendo, a Rússia é um problema ali na região dela, um problema na perspectiva dos Estados Unidos. Tá? Bom deixar isso muito claro. A Rússia é um problema ali na região dela, a Rússia tem o maior arsenal nuclear. Agora, a China hoje ela tem capilaridade mundial, tá? E o texto, mais de uma vez, se eu não me engano, 3 vezes ou 4 vezes, vou ter que dar um Ctrl F aqui, mas usa o termo full spectrum em relação à China. Ou seja, a China é uma ameaça militar, econômica, social, cultural, política. A China hoje seria uma rival em todos os campos, todas as esferas da sociedade perante os Estados Unidos. Tá? Então, a principal questão é a China, e aí, nesse sentido, fala, né, das relações do Indo-Pacífico, da importância de parcerias e da competição para domínio e vanguarda, né, digamos assim, do desenvolvimento tecnológico, tá? Então, e só para lembrar, tá, gente, quem quiser, especialmente quem se interessa pelo assunto, quem estuda o assunto e lê inglês, vocês podem baixar o documento e ler ele na íntegra, tá bom? Tá lá no site da Casa Branca, tá logo no início, tá? É um PDFzinho, tá? Não tem problema nenhum. Então, o primeiro elemento é a China. O segundo elemento é Rússia. Rússia não, vamos dizer assim, Europa como um todo. Tá? No sentido de que a Rússia é uma ameaça à segurança da Europa e que os Estados Unidos têm que intensificar a sua parceria com a Europa, porque seria uma parceria baseada em valores comuns. Tá? Então, basicamente, essa ideia de aprofundar a aliança com a Europa. Leia-se União Europeia. Por valores comuns, né? Então a ideia é boa e velha ideia de Ocidente, de democracia, né? De que seriam os grandes defensores dos direitos humanos, né? E nada diz direitos humanos como Hillary Clinton e Líbia, para mim. Né? E no contexto estratégico, a OTAN. Exatamente. Aí então assim,
China e Rússia são coisas basicamente separadas, mas repito, a China numa esfera global, a Rússia numa esfera europeia, que se conecta com esse aprofundar de alianças. Aí o terceiro ponto, que eu acho interessante destacar, é a questão dos desafios por temática. Tá? Então, insegurança alimentar, questões climáticas, terrorismo, controle de armas. Lembrando que isso daqui é uma estratégia de segurança dos Estados Unidos. Então, vai ser sempre da perspectiva dos Estados Unidos. Então, né, por que seria importante, então, para o governo dos Estados Unidos combater a insegurança alimentar? Porque se as pessoas ficarem com fome em tal lugar, elas vão querer migrar. Para onde? Para os Estados Unidos ou para a Europa. Se as pessoas ficarem com fome em tal lugar, elas vão começar a guerrear com o vizinho. E aí, esse guerrear com o vizinho vai significar, então, que a China vai vender armas para esses países, né? Não, porque os Estados Unidos jamais venderiam armas para eles também, né? Então, isso significaria uma crise regional. Então, é importante destacar isso, que quando eu falo que o documento está preocupado com segurança alimentar, com questões de segurança biológica, né? E obviamente o documento fala muito da pandemia, do risco de uma nova pandemia, de controle de patógenos perigosos, etc. Não é numa perspectiva de os Estados Unidos são bonzinhos, é numa perspectiva de os Estados Unidos têm um destino manifesto de preservar os seus interesses, de preservar a sua segurança, a sua sociedade, os seus valores americanos e fazer o que for necessário em nome disso. Tá? É essa a lógica do documento. Tá? Junto com isso, aí tem a questão regional, que aí eu queria fazer um destaque aqui de como África, Oriente Médio e América Latina são quase notas de rodapé nesse troço aqui. Mesmo a África, que recentemente, né, nós tivemos as visitas do Anthony Blinken ao continente africano, né, o governo dos Estados Unidos fala muito... Para ser justo, o governo dos Estados Unidos fala, por exemplo, da África quando fala, né, de segurança alimentar. Então, acaba dialogando. Mas, assim, se a gente pensar em coisas específicas para essas regiões, é muito pouco que é dito em quantidade, e boa parte do que é dito é em relação aos países protagonistas, né, do documento, digamos assim, China e Rússia. Então, quando vai falar do continente americano, né, que na verdade não fala continente, né, fala do hemisfério ocidental, né, que é a terminologia usada desde a doutrina Monroe de 1823. Então, fala, por exemplo, da presença de investimentos ou de interesses da China ou da Rússia na região. Então vai falar que a Venezuela hoje é muito próxima da PRC, né? People's Republic of China. Quando fala da África, fala do grupo Wagner. Quando fala do Oriente Médio, fala muito mais do Irã do que de outras coisas. Então, quando ela fala dessas regiões, ela é muito pouco propositiva e muito mais reativa. Falando, nessas regiões aqui a gente tem que cuidar para que Rússia e China não venham aqui. É isso, tá? E, finalmente, a quinta coisa... O que mostra uma perda de protagonismo dos Estados Unidos nessas regiões, né? Sobretudo em África. Eu não diria nem perda de protagonismo, é abrir mão de um possível protagonismo, porque é muito pouco propositivo, né? Aí o Biden fala, olha, no final do ano eu quero receber os 50 líderes da União Africana aqui em Washington. Aí 2 meses antes ele lança o documento que basicamente fala, olha, a África, a gente não pode deixar a África passar fome, na África tem doenças, a gente tem que cooperar por causa das doenças, e a Rússia e a China estão presentes na África, a gente tem que parar com isso. É isso que fala o documento. É muito pouco a coisa propositiva, sabe? Fala da Agenda 2030, fala do Programa Mundial de Alimentos, fala dessas questões, mas é muito pouco propositivo. Quando eu falo propositivo, é numa questão bilateral, especialmente. Fala, olha, nós, Estados Unidos, propomos isso, isso, isso e isso, tá? E, finalmente, o quinto ponto que eu queria destacar para os nossos ouvintes, claro que isso aqui é um resumo do documento, é o fato de que ele dá bastante atenção para questões como cibersegurança, proteção de vias marítimas e Ártico. Tá? Fala muito do Ártico. Claro que esse falar do Ártico também é numa lógica em relação à Rússia.
tá? Né? Já que o Ártico é uma região com muitos recursos naturais a serem explorados e é a principal fronteira entre Rússia e Estados Unidos. Né? O Alasca, né, e o Polo Norte são essa fronteira. Né? Então, fala também muito questão de cibersegurança, ciberespaço, que isso, claro, não é nem uma diferença em relação à política anterior, é uma novidade. Né? Diferença seria dizer que, olha, abandonar essa posição, mudar essa posição. Não, é uma novidade, se tornou muito mais importante. Já era importante, já era presente, mas agora se tornou muito mais presente. Tá? Então, resumindo, o tom do documento é, olha, nós somos os Estados Unidos, nós temos que cuidar dos nossos interesses, essa é a nossa política de defesa e de segurança. E as ameaças são China e Rússia, e deter essas ameaças em todos os cantos. Ao meu ver, isso é muito pouco propositivo. E isso é um problema, aqui entrando inclusive em alguns intérpretes mais recentes das relações internacionais, da política internacional. É um debate mais aprofundado que isso, mas isso é entre aspas, é um problema dos Estados Unidos desde, basicamente, do final da Segunda Guerra Mundial, mas que se agravou muito com o fim da Guerra Fria. Que é a ideia do quê? Nós, eu digo perspectiva dos Estados Unidos, somos maior economia, maior potência militar, estamos aqui no topo. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente reagir aos movimentos do que a gente percebe como uma ameaça para não perder essa posição. Ou seja, não propõe muitas coisas, apenas reage ao que ocorre. Então, o que queremos para a África? Tirar a China de lá. Como? Aí vai variar de governo para governo, vai ter governo que não vai querer fazer nada, vai ter governo que não vai... Né? Então, essa é uma questão hoje estrutural em relação à política externa, ao discurso público e à percepção social dos cidadãos dos Estados Unidos em relação ao seu próprio país. A ideia de que o país já está no topo, o país, entre aspas, venceu a Guerra Fria, então ele apenas tem que manter a sua posição. Ele é o time que está ganhando e entra numa retranca, tá? Para colocar ali num linguajar mais coloquial. Então, repito, esse é o resumo do documento. Essas acabam sendo as minhas observações, claro, inclusive a gente falando aqui como 2 cidadãos latino-americanos, né? E finalmente, uma reflexão que eu acho que é interessante, que é esse tipo de pensamento reativo nos Estados Unidos sempre dá ruim para os outros, tá? Então assim, a gente tem que impedir a União Soviética e os comunistas na América Latina, então vamos apoiar um monte de ditadura sanguinária por ali, né? A gente tem que impedir os comunistas, sei lá, em Angola. Então vamos mandar armamento para lá, vamos apoiar os caras da UNITA, vamos... Então, assim, esse pensamento reativo, ele não é só uma discussão acadêmica, tá, gente? Ele acaba tendo uma repercussão global muito grande porque ele é um pensamento fraco. Em bom português é isso. Então, assim, a parte da China e da Rússia, do ponto de vista dos Estados Unidos, perfeito. Agora, quando eles falam do resto do mundo, basicamente condicionado a essa rivalidade Estados Unidos-China, isso abre margem para um pensamento reativo que, repito, os outros que pagam o pato. Né? E eu digo os outros num grupo em que nós estamos. Né? Então, acho que o principal é isso sobre esse documento. Aí, meu caro Matias, a gente vai girar aqui por algumas notícias dos Estados Unidos, são muitas essas semanas, né? Começando pelo fato de que a presidente do que seria ali a Câmara da cidade, a Câmara dos Vereadores de Los Angeles, a Nury Martinez, né, ela renunciou ao cargo no último dia 10 de outubro. Por quê? Há quase um ano atrás, né, ela foi gravada numa reunião ali com alguns colegas, né, e... Cabe salientar que todos do Partido Democrata, inclusive o próprio Joe Biden disse que ela deveria renunciar, e isso na véspera de midterms, né, pega muito mal, você lembrou muito bem, e ela fez diversos comentários racistas contra integrantes do conselho e familiares negros, tá? Especialmente, ela disse que o filho de um
councilman, ou seja, de um integrante do conselho, de um vereador, né, o filho do Mike Bonin, parece um changuito, ou seja, ele parece um macaquinho. Macaquinho, e é um filho adotivo do colega de conselho e de partido dela. Que ele é branco, inclusive. E ela foi gravada. Ela disse... E ainda sugere castigo físico para a criança também. Ela fez um outro comentário também dizendo que, né, sobre um outro cara lá, um outro integrante da gestão, chamado George Gascon, dizendo, não, ele tá com os negros. E assim, é muito curioso porque, vamos repetir, o nome dela é Nuri Martínez e ela é, obviamente, de origem hispânica. Também faz parte de uma minoria. Pois é. E as gravações vieram a público, né? Como eu disse, o próprio Joe Biden fez pressão e ela, então, renunciou ao cargo de presidente. Ela primeiro renunciou a presidente do conselho e depois renunciou como integrante do conselho, ela que representava o 6º distrito de Los Angeles, tá? Que é na região do San Fernando Valley, tá? Que agora onde passa Karate Kid. Então, assim, uma notícia bizarra vinda dos Estados Unidos e um racismo inaceitável. E tem mais é que se ferrar mesmo, tá? Sim, todo respeito ou não, a senhora Martínez tem mais é que se ferrar. Falando em questões também de minorias e tudo mais, a Tulsi Gabbard, né, que era do Partido Democrata, do Havaí, né, ela foi pré-candidata a presidente pelo Partido Democrata, inclusive, ela anunciou a sua saída do partido. Ela que era veterana de guerra, né? Ela é veterana, não sei se ela, acho que ela é veterana de guerra, ela foi do exército, ela foi médica do exército, e ela vem de uma família de origem samoana também. Né? E hindu também. E ela anunciou que está saindo do Partido Democrata, porque o Partido Democrata foi tomado pela wokeness covarde, né? Wokeness, traduzindo de forma adaptada, seria... lacração. O que chama aqui no Brasil de lacração, né? Então, pela lacração covarde, e que tenta dividir e racializar todo o assunto e promove racismo anti-brancos, tá? Aí o que acontece? Ela pode ir para o Partido Republicano, inclusive ela falou, né, na conferência dos conservadores em fevereiro, né, a CPAC, porém ela também pode se juntar àqueles ex-políticos dos dois principais partidos que estão tentando fundar uma espécie de terceira via nos Estados Unidos. Né? O Wendell Yang também está nessa, né? Sim. Que é outro ex-presidenciável pelos democratas. Pelos democratas, né? E que disse que ele não era nem de esquerda nem de direita, era pra frente, né? A gente tirou sarro aqui e tal, né? Porque pareceu Dória. Então, a ideia dessa terceira via, né? Porque as eleições dos Estados Unidos estarão polarizadas entre democratas e Trump e tal, então tem essa possibilidade também, mas ela anunciou a sua saída do Partido Democrata. No Alabama, tá? Uma fábrica que produz componentes para as empresas Hyundai e Kia, né, ambas de origem sul-coreana, ela foi multada pelo fato de que as autoridades do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos encontraram, né, crianças, tá, trabalhando na fábrica. A fábrica, repito, ela fornece peças para essas duas empresas. É uma fábrica operada por uma empresa coreana, tá, chamada SL Alabama, tá, mas que é de origem coreana. E ela vai ter que pagar uma multa e suspender as suas operações por um tempo, já que 5 crianças foram encontradas trabalhando na fábrica, uma delas com 13 anos de idade. Tá? O nome disso é trabalho infantil. Essa semana, a NASA, né, a Agência Espacial dos Estados Unidos, anunciou que foi bem sucedido o teste DART, né, que foi aquela sonda que trombou num asteroide para tentar desviar a órbita do asteroide, pensando numa eventualidade caso um asteroide esteja em direção à Terra, tá? E conseguir então mudar a rota, né, do asteroide com sucesso, e anunciaram isso essa semana.
notícia, né, com notícia delicinha, tá, dos Estados Unidos. Eu vou usar esse termo, delicinha. Um abraço para o meu queridíssimo Júlio, né? Crescemos juntos, ele em breve vai se casar e ele é o dono da patente da expressão delicinha. Brincadeiras à parte, o Alex Jones, né, o teórico da conspiração, dono do Infowars, né, que sempre falou um monte de groselha, um monte de teoria da conspiração antissemita, anti-tudo, muitas delas que foram reproduzidas aqui no discurso brasileiro acrítico. Ele, lembrando, ele estava respondendo ao processo, né, por ter alegado que o massacre de Sandy Hook, né, que deixou 26 pessoas mortas, tinha sido encenado pelo governo, né, era um hoax. A gente comentou aqui, né, que o advogado dele entregou as mensagens e tudo mais, e agora ele foi condenado a pagar às famílias das vítimas um total de 965 milhões de dólares. Quase $1 bilhão de indenizações. Tá? Na sentença foi dito que cada uma dessas famílias estava se afogando no luto e Alex Jones pisou em cima delas. Tá? Isso não é um caso de política, né, de orientações políticas, porque Alex Jones estava no discurso vitimista, né, de que estão me censurando, me perseguindo, blá blá blá, no início, né? E é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né, que aqui no Brasil, né, as indenizações muitas vezes são em valores pífios, inclusive quando envolve um Estado, né? Inclusive esses dias eu vi a notícia, cara, uma notícia violentíssima, assim, né, de que um rapaz que ele fazia vídeos de moto, acho que em Goiás ou no Tocantins, e ele foi preso sob acusação de tráfico, ficou quase 1 ano preso até determinar que ele era inocente, ou seja, ele foi preso antes de ser declarado culpado, e 2 dias antes da soltura dele, ele morreu na prisão. Então, assim, ele foi preso inocente e morreu na prisão a troco de nada, né? É um rapaz que fazia vídeos de moto, tá? Ele agora eu não lembro o nick dele, era Calango do Grau, Calango Giro, alguma coisa assim. Meus pêsames à família, conhecidos dele, inclusive. E muito provavelmente a família vai ter que lutar anos para receber uma indenização, né, mínima do Estado. Então é esse tipo de coisa aqui, se vivemos numa sociedade que vai monetizar tudo, então que nós tenhamos também esse tipo de indenização proporcional, especialmente quando se trata de grandes corporações ou do Estado Nacional, né? Ou das autoridades estatais, melhor dizendo. O Joe Biden, essa semana, disse que alertou a Arábia Saudita das consequências da subida do preço do petróleo. A Arábia Saudita teria respondido senta lá, Cláudia. O governo dos Estados Unidos, algumas, né, autoridades dos Estados Unidos, do Museu de Design de Rhode Island, né, anunciaram que vão devolver 31 objetos dos bronzes do Benin que estavam sob custódia de organizações dos Estados Unidos para a Nigéria, né? Até porque a origem desses bronzes do Benin é a mesma dos bronzes do Benin que estavam na Europa, né? O saque pelas tropas britânicas no final do século XIX. Os trabalhos do Comitê do Congresso sobre o dia 6 de janeiro de 2021 continuam e aprovaram a convocação do Donald Trump para ele prestar depoimento. Aprovaram por 9-0, tá? Nos procedimentos que ainda são conduzidos pela Liz Cheney, né? Ela está no fim do mandato, mas ela ainda é a vice-presidente do painel. Então, por 9-0, Donald Trump terá que testemunhar, tá? Ele não foi convidado, tá? Ele será intimado a testemunhar. É diferente. No dia 13, também conhecido como ontem, Estados Unidos e Filipinas começaram um exercício militar de 2 semanas que vai envolver 2.500 militares, incluindo o uso de munição viva, tá? O uso de munição ativa na zona costeira do país, né? Que fica perto de uma tal de China. Também ontem, o autor, né, da chacina de Parkland, né, em 2018, ele foi condenado à prisão perpétua sem condicional,
né? Ele que matou 14 estudantes e 3 funcionários em Parkland, na Flórida, em 2018. A promotoria pediu a pena de morte, inclusive, e 3 dos 12 jurados votaram contra a pena de morte. Pena de morte precisa ser unânime no júri, como ensina a Faculdade de Direito de Law and Order. E, infelizmente, falando em massacres, ontem à noite, quinta-feira, dia 13, um rapaz de 15 anos, um criminoso jovem de 15 anos de idade, abriu fogo em um bairro residencial de Raleigh, na Carolina do Norte, deixando pelo menos 5 pessoas mortas. Ele foi ferido, né, a tiros pela polícia e está hospitalizado em estado grave. Tá? E se eu não me engano, agora não lembro o dia exato, se foi na sexta ou no sábado, mas em Toledo, Ohio, teve um tiroteio durante um jogo de futebol americano do high school, né, do ensino médio. E as imagens são muito fortes, assim, né? Que, tipo, o estádio é evacuado, porque o tiroteio ocorre fora, mas jogadores e torcedores saem correndo do recinto, né? E aí o presidente Joe Biden hoje, né, disse chega, né, e disse que é necessário agir para que esse seja o último, né, tiroteio, o último massacre, né, nos Estados Unidos. Spoiler, não será o último. E para a gente fechar a parte dos Estados Unidos num ânimo um pouco mais leve, né, depois de muitas notícias pesadas e tal, uma notícia que vários dos nossos ouvintes nos enviaram no Twitter, a nossa querida Rúbia Ramos, de João Pessoa, que já uma vez veio aqui no estúdio, também nos mandou, que a corrupção está generalizada, Matias. Porque o concurso de urso mais gordo do Parque Nacional de Katmai, no Alasca, foi marcado por fraude. Tá? Onde esse mundo vai parar? Pois é, o Fat Bear Week. Tá? Então, tivemos uma campanha de spam, tá? Para que uma votação, o urso 435, isso eu achei absurdo, tem que dar nome pros ursos. Não, e outra, tipo, não é um concurso subjetivo, né? Se é o urso mais gordo, tem uma coisa que chama balança. Pois é. Qual urso que ganhou mais peso durante a hibernação? Tá? Acumulou mais gordura antes da hibernação, melhor dizendo. Tá? Então, o Serviço Nacional do Parque tuitou que os ursos se encheram de peixe e nossa urna também está cheia de votos. Tá? E teve que ter recontagem, tá, antes da grande final do Fat Bear Week. Então, é o que você falou, onde esse mundo vai parar se estão fraudando o concurso de urso mais gordo do Alasca. Garanto que pediram voto impresso. Não, tem que ter recontagem, tem que... As Forças Armadas já se pronunciaram. O juiz do Alasca, o Alexander Moore. O Alexander Moore, que é conhecido ele é conhecido como Big Alex. Ele teve que se pronunciar também. Bobagens à parte, né? Agora a gente volta a notícias sérias e novamente, né, a gente volta uma notícia pesada, já que tivemos mais um furacão, né, na região do Caribe essa semana, o furacão Júlia, tá, que entre 7 e 10 de outubro deixou pelo menos 83 pessoas mortas e 52 pessoas estão desaparecidas. Tá? Depois a gente vai falar, inclusive, especificamente no caso da Venezuela, porém, na América Central, na Guatemala e em El Salvador, né, nós tivemos pelo menos 28 pessoas mortas nesses dois países. Tá? Os países que foram afetados pelo furacão foram Trinidad e Tobago, Venezuela, Colômbia, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá e México, assim como Aruba e Curaçao. Tá? Falando em Nicarágua, as autoridades da União Europeia retaliaram, né, a decisão nicaragüense de expulsar a embaixadora, né, da União Europeia e declararam persona não grata, né, o embaixador do governo nicaragüenho na União Europeia. Tá? Então, agora tivemos, né,
um rompimento, né, de relações oficiais, basicamente. E também na Nicarágua, o Congresso do país, ontem, né, que é basicamente controlado todo pelo partido do Ortega, aprovou uma lei que vai controlar, né, a produção audiovisual na Nicarágua. Tá? Isso levou, inclusive, a alguns protestos, né, da classe artística nicaragüense, mas é a mesma coisa, né, da questão ali da lei das fake news que a gente citou em relação à Turquia na coluna aberta. Da Nicarágua, nós vamos para a Colômbia, meu caro Matias. Já que, na última terça-feira, dia 11, o Congresso do país aprovou a despenalização do consumo de cannabis por adultos, tá? Por 105 votos a favor e 33 contra. Tá? No caso da Câmara Baixa, agora, né, vai ter que passar pelo Senado também, mas a expectativa é que seja aprovado e que seja um primeiro passo aqui nessa nova política em relação às drogas na Colômbia. Tá? Da Colômbia, nós vamos para o Peru. Sem olhar o roteiro, Matias, o que aconteceu no Peru essa semana? É que eu já estou a par, né? Mas, enfim, o Pedro Castilho não tem uma semana de paz, né? Pois é, mais uma denúncia agora do Ministério Público do Peru. E assim, quem tiver a curiosidade de ler, eu não recomendo, mas são 375 páginas da denúncia constitucional contra o presidente Pedro Castilho. Pois é, acusa o Pedro Castilho de liderar uma organização criminosa, tá? E de liderar um esquema de corrupção e realizar também abuso de poder. É a primeira vez na história da atual Constituição peruana, né, que é a Constituição adotada pelo Fujimori, em que um presidente em exercício é alvo de uma denúncia feita pelo Ministério Público, tá? Então, é aquele caso, né, em que o Pedro Castilho prestou depoimento em setembro, né, que ele foi a pé, inclusive, né, com alguns apoiadores e tal, e segundo a acusação, ele chefia uma organização criminosa e o objetivo seria capturar, controlar, direcionar processos de contratação para obtenção de lucros ilícitos, tá? Agora a denúncia vai para o Congresso do país e o presidente, o Pedro Castilho, disse que essa denúncia é uma nova modalidade de golpe de Estado. Ele reafirmou que ele é inocente, que ele já prestou todas as declarações cabíveis e que ele vai cumprir o seu mandato até julho de 2026. Vamos lembrar que o Congresso hoje do Peru é dominado pela direita. Recentemente, inclusive, tivemos as eleições regionais e Lima, no Peru, elegeu, né, aquela figura ligada ao Opus Dei, que declara ser celibato há 40 anos e que quando tem pensamentos impuros ele se autoflagela. Tá? Ou seja, o componente político pesa muito contra o Pedro Castilho. E sobre isso, né, o Pedro Castilho também disse que o governo apresentou 56 projetos de lei e que não houve vontade de agendar nenhum deles e que o Congresso tem apenas 6% de aceitação da população e pedem que fechem ele. Mas ele é um homem democrata e seguirá defendendo a estabilidade política e a institucionalidade. Assim como o ministro de Economia, o Kurt Burnell, diz que para atrair investimento estrangeiro é necessário uma base jurídica que se respeite, né? E vem muitas acusações de um lawfare, né? De um golpe brando para derrubar o governo Castilho, né? Seguindo o caminho dos últimos presidentes eleitos no país. E é importante, assim, foi o que você falou, né? Todos os últimos presidentes no Peru enfrentaram esses problemas, até porque o Peru, ele, assim, nas eleições estava uma situação completamente divisiva. E como a gente já destacou aqui uma vez, que está ligado àquela discussão sobre uma possível nova constituição no Peru e tal, embora eu não acredite que exista clima político no Peru para uma nova constituição, mas é que
boa parte do judiciário peruano, e essa é uma acusação feita, por exemplo, pelo Martim Vizcarra também, mas que boa parte do judiciário peruano, dos funcionários do Estado peruano, são uma herança do período fujimorista, né? Então não seriam pessoas tão comprometidas assim com garantias constitucionais, com devido processo legal e muito mais suscetíveis a abuso de poder. Então você tem uma série de discussões em relação ao Peru, né, que dialogam com discussões parecidas aqui no Brasil também, inclusive, né? Então, a própria questão do chamado lavajatismo, né? Ou seja, os procedimentos e pensamentos ligados à Operação Lava Jato também dialoga com o Peru, até por envolver o Odebrecht, né? O Odebrechtquistão, né? Lembrando que o Matias é criador do termo Odebrechtquistão. Fazia tempo que a gente não falava, né? Porque inclusive o Odebrecht mudou de nome. Né? Então, você tem essa ligação sobre o que é, o que tem de concreto do ponto de vista de investigação dos crimes, o que tem de eventuais abusos do judiciário, o que tem de disputa política que toma outras esferas, então a ação partidarizada, melhor dizendo, do judiciário. Então todas essas discussões também se aplicam ao Peru, né? E claro, no caso do Pedro Castilho, dialoga muito com o fato de que foi uma eleição extremamente divisiva, que contra ele estava a herdeira do Fujimori, a Keiko Fujimori, e que ele não tem um congresso do lado dele. E que o voto nele foi mais um voto contra a Keiko do que a seu quem favor. Votou na Keiko votou contra o Pedro Castilho, e quem votou no Pedro Castilho votou contra a Keiko. Sim. No fim das contas foi isso, né? No fim das contas todos eles queriam votar em Paulo Guerreiro. Né? Você tá rindo, mas se o Guerreiro disputar a eleição no Peru, ele leva, amigo. Do Peru, nós vamos para o Chile, já que o ex-capitão de polícia Patrício Maturana foi condenado a 12 anos de prisão por ter disparado uma bomba de gás lacrimogêneo que cegou a hoje senadora Fabiola Campilay durante os protestos de 2019. Né? Ele já havia sido declarado culpado, ele estava aguardando sentença. A Fabiola Campilay estava num ponto de ônibus indo ao trabalho, ela sequer estava sendo parte das manifestações, e ela sofreu danos nos globos oculares, um traumatismo crânioencefálico e fraturas nos ossos do rosto e do crânio, fazendo ela perder a visão, olfato e paladar. Tá? Foi um dos casos mais simbólicos, né, da repressão aos protestos em 2019, e então o ex-capitão dos Carabineiros foi condenado a 12 anos de prisão. Aí do Chile nós vamos para a Nova Zelândia, meu caro Matias, com uma notícia triste, já que em 2 episódios, tá, nós tivemos a morte total de 455 baleias. Tá? 240 baleias encalharam nas ilhas Pitt e alguns dias antes 215 encalharam na ilha Chatham. Tá? Muito provavelmente isso foi consequência das mudanças climáticas, deixando as baleias perdidas, né, basicamente, e fazendo elas encalharem, e inclusive operações de resgate e de salvamento foram prejudicadas pelo fato de que, por exemplo, algumas regiões ali você tem tubarões e coisas assim. Então, infelizmente, né, 455 baleias morreram em questão de dias. Da Nova Zelândia, nós vamos para Vanuatu, né, onde estão sendo realizadas as eleições gerais depois do voto de desconfiança contra o Bob. Tá? Embora seja um eleitorado relativamente pequeno, né, e o parlamento tem 52 assentos, as eleições vão durar alguns dias. Tá? Por quê? Porque são eleições que têm que ser feitas inclusive com transporte aéreo e transporte marítimo, né, por conta ali da distribuição das ilhas, né, pelo fato de ser um país insular, e também pelo fato de que nós temos muitos cidadãos de Vanuatu que residem no estrangeiro, como por exemplo na Austrália, Nova Zelândia e na Nova Caledônia. Tá? Mas então as eleições começaram ontem e é possível que no próximo programa nós já tenhamos os resultados das eleições de Vanuatu. Falando em eleição,
o primeiro-ministro da Malásia, o Ismail Sabri Yaakob, dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas. Tá? Ele fez esse anúncio afirmando que o parlamento hoje está muito dividido e que é necessário eleger um governo estável. O sultão Abdullah Ahmad Shah, por sua vez, disse que está desapontado com os atuais desenvolvimentos políticos do país e que ele não tinha outra escolha senão aceitar o pedido de dissolução. Lembrando que o sultão da Malásia, o monarca da Malásia, ele é rotativo, né? Você tem vários monarcas dentro do país e eles revezam em quem vai assumir o cargo principal, né? A chefia de Estado na Malásia. Lembrando que a Malásia passou por seu maior episódio de corrupção alguns anos atrás. Esse ano, inclusive, nós tivemos as sentenças e, detalhe, meu caro Matias, o pedido de dissolução é relâmpago, porque querem realizar as eleições já no começo de novembro para evitar que as eleições sejam prejudicadas pelas monções de fim de ano. Tá? Então, a ideia é que as eleições sejam realizadas já apenas daqui a algumas semanas. O primeiro-ministro Ismail Sabri Yaakob deu o prazo de até 60 dias, né? E ele que se tornou o primeiro-ministro da Malásia, a não ser que ele ganhe as eleições, né? Ele vai se tornar o primeiro-ministro da Malásia com menos tempo no cargo, né? Já que ele ficou aí pouco mais de um ano no cargo, né, até solicitar. E falando em Malásia, meu caro Matias, um cidadão malaio chamado Tel Bong Shin, de 57 anos de idade, foi preso na Tailândia e extraditado para os Estados Unidos, onde vai responder à conspiração para tráfico de animais silvestres, já que ele teria traficado até 70 quilos de chifres de rinocerontes, tá, na sua carreira aí de traficante. Tomara que pegue prisão perpétua. Não vai pegar prisão perpétua, porque isso não é crime para perpétua, mas devia, tá? Então tá aí, tomara que pegue muito tempo de cana. Falando em Tailândia, onde ele foi preso, o primeiro-ministro da Tailândia, o Prayut Chan-o-cha, anunciou na última segunda-feira, dia 10, um endurecimento das leis relacionadas à posse de armas pela população civil e ao uso de opioides, né, como consequência do massacre, né, numa creche semana passada, né, quando um ex-policial que era viciado em metanfetamina entrou numa creche e deixou 37 pessoas mortas, tá? Incluindo a sua própria esposa e filho. Então foi anunciado, né, apenas um endurecimento dessa lei e também... E o primeiro passo desse endurecimento serão mais testes, tá, em policiais, testes para ver se eles são capazes, se eles podem andar armados, né, e também testes de uso de drogas. Tá? Então, e pessoas que, dependendo do histórico criminoso, não terão renovadas suas licenças para terem armas, ou então não poderão ter licenças de armas. Da Tailândia, nós vamos para a China, meu caro Matias, já que nesse domingo agora, dia 16, vai começar o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, né, que a grande expectativa é uma reeleição a um terceiro mandato do Xi Jinping como secretário-geral do partido, né? E antes, né, durante os preparativos para a organização do 20º Congresso, nós tivemos ontem, quinta-feira, dia 13, um protesto em Pequim, que foi dispersado pelos policiais, protestando contra a política de Covid-0, dizendo que não querem mais bloqueios e não querem mais precisarem testarem para Covid, né? Levaram cartazes e faixas ali em Pequim, tá? Especialmente contra a política, repito, do Covid-0. E, novamente, agora, domingo, dia 16, teremos o início do 20º Congresso, que é realizado, né, no Grande Salão do Povo, que fica na Praça da Paz Celestial, em Pequim, né, um prédio que todo mundo já viu, pode até não estar ligando o nome ao edifício, mas é um prédio gigantesco. E
vão fazer parte, né, os 2.000, um pouco mais de 2.000, né, delegados do Partido Comunista Chinês. Tá? Da China nós vamos para a Coreia do Norte, né, a República da Coreia do Norte, já que na segunda-feira, dia 10, o governo emitiu uma nota oficial via a agência KCNA, né, dizendo que os últimos testes de mísseis realizados pela República da Coreia foram operações de treinamento tático nuclear contra os adversários do país, né? Ou seja, basicamente dizendo que os mísseis utilizados seriam capazes de carregarem ogivas nucleares. Falando em míssil, né, lembrando que míssil e foguete é a mesma coisa, só muda o destinatário. No Japão, nós tivemos um lançamento de um foguete Epsilon 6 que falhou e o foguete foi ordenado a se autodestruir na última quarta-feira, já que ele entraria na órbita errada, tá? Ele não estava na posição ideal para entrar em órbita. E foi o primeiro fracasso de lançamento de um foguete pelo Japão nos últimos 20 anos. E o foguete estava levando satélites, né, que seriam utilizados ali para comunicação. E aí a gente termina o giro pelo Pacífico, meu caro Matias, girando de vez, vamos até o Canadá, já que o chefe e todo o board da Hockey Canada, né, que é como se fosse a Federação de Hóquei no Gelo do Canadá, né, o hóquei no gelo que é o principal esporte canadense, renunciaram, né, pediram demissão devido aos diversos casos que foram noticiados, foram denunciados, né, de assédio e abuso sexual, tá? Incluindo um caso envolvendo os integrantes da seleção do Mundial Júnior de Hóquei no Gelo de 2018, que teriam violentado coletivamente uma vítima, né, naquela ocasião, e a instituição, a organização, teria tentado abafar o caso. No caso, né, ficou... a frase ficou ruim, mas o Scott Smith, que era o presidente da organização, ele trabalhava na Hockey Canada desde 1995 e ele anunciou então que está renunciando junto com todo o board.